Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: quem queria motivo para criticar o futebol do Flamengo, tá aí o que você queria, como falaria o grande Januário de Oliveira, narrador, que narrou muito no futebol carioca ali nos anos 90. Que futebol pobre do Flamengo no empate em 0-0 com a LDU em Quito, pensando em fazer conta para a classificação, até que foi um resultado satisfatório, a atuação. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho, para acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, acompanhar a estatística dos times, dos jogadores, tudo isso de graça no seu celular. Eu tenho de graça no meu celular, você também tem, não paga nem para baixar, nem para usar. Como é que faz? Primeiro comentário, você clica, isso te leva para a loja de aplicativo, você faz o download e começa a usar o Flash Score, tá? Para quem não acompanhou, o Flamengo entrou em campo pela Libertadores na noite desta terça-feira e ficou num empate em 0-0 com a LDU em Quito. Pensando em classificação, e aqui eu já estou deixando a classificação do grupo C da Libertadores 2025 que eu peguei lá no app do Flash Score, e a classificação tá assim: a LDU tem 5 pontos, o Central Córdoba e o Flamengo tem 4, o Táchira até agora ainda não pontuou. O Central Córdoba está na frente do Flamengo porque ele tem um gol de saldo, enquanto o Flamengo tem 0. E até aqui, só que o Central Córdoba e o Táchira ainda vão entrar em campo na rodada, na terceira rodada, e o jogo é na Argentina. Então, se a gente considerar aí, bem que esse grupo aí tá meio difícil o prognóstico. Aliás, só tá difícil o prognóstico porque o Flamengo perdeu um jogo pro Central Córdoba, que nem o Central Córdoba estava na conta dele ganhar dentro do Maracanã. Mas pelo cenário do grupo, pelo que eu vi dos times, eu imagino que o Central Córdoba tenha favoritismo para ganhar do Deportivo Táchira em casa. Então é bem provável que a gente termine esta terceira rodada com este grupo, com Central Córdoba com 7, a LDU com 5 e o Flamengo com 4. E aí, nesse caso, as 3 últimas rodadas, o Flamengo teria que superar um dos dois para se classificar. Se quiser ser primeiro do grupo, tem que ganhar os 3 jogos. Tem que ganhar do Central Córdoba fora, tem que ganhar da LDU no Maracanã e do Táchira no Maracanã, se ele quiser ser primeiro. Então, pensando como classificação, pensando nisso aqui, o resultado, esse 0-0, foi satisfatório. Porque se o Flamengo perdesse para a LDU em Quito, como é normal o Flamengo perder quando sobe, quando vai à altitude, o Flamengo voltaria, ou o Flamengo entraria no retorno desse grupo com uma distância de 4 pontos para a LDU e para Central Córdoba, considerando que o Central Córdoba ganhe do Táchira. Então ficaria uma situação muito complicada. O Flamengo se colocou com aquela derrota para o Central Córdoba no Maracanã numa situação que ele poderia voltar, começar o retorno do grupo com 7 e o Flamengo com 3. Então, nesse cenário, o empate foi bom, o empate foi satisfatório, podemos dizer assim, com esse cenário de grupo. A gente está falando de Libertadores, aí pode, quem quiser entender assim, pode dizer, pô, Libertadores é sempre difícil, é sempre duro, a fase de classificação e tudo, depois que engrena no mata-mata. Quem quiser pensar assim, ok, mas nesse grupo aqui, eu acho que o Flamengo tinha... era esperado que o Flamengo tivesse menos dificuldade do que está tendo. E aí, a partida, então, analisado do ponto de vista de resultado, de resultadismo, a atuação do Flamengo foi uma atuação paupérrima, muito pobre. Uma atuação, relativizando a altitude, ok, a altitude de Quito, 2.800, não é a altitude de La Paz, ou não é a altitude de Potosí, mas tem ali um impacto, especialmente na reta final do jogo. O Flamengo morreu na reta final do jogo, mas enquanto o Flamengo teve gás, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito pobre, mas muito pobre mesmo, assim, e pobre no sentido do capricho, pobre no sentido de ter cuidado na hora de definir,
na hora de dar um passe que abriria o campo, na hora de dar um passe que geraria oportunidade de gol. Então, assim, quem assistiu o Flamengo jogar, eu fiquei estarrecido com duas coisas. A primeira, eu acompanho a LDU jogar desde que a LDU começou a frequentar a competição sul-americana, a frequentar a Libertadores. Eu vou te dizer, eu não me lembro de ter visto um time da LDU tão ruim quanto esse. Mas eu fiquei abismado. A saída de bola da LDU era algo trágico. Algo assim de você olhar e falar como que esse time é o campeão equatoriano. A organização da LDU em campo, um time completamente espaçado entre os seus setores, um time incapaz de pressionar. O Flamengo jogou 60, 70 minutos num conforto inacreditável. Para o Flamengo sair jogando, a LDU não subia a marcação, a LDU não tentava espremer os jogadores do Flamengo no lado, nada. A bola chegava no centro, o Pulgar e o Everton Araújo, os dois com uma tranquilidade para olhar, para sair, e mesmo assim o Flamengo não conseguiu ganhar o jogo. E mesmo assim o Flamengo praticamente não teve chance clara no jogo. Aliás, não teve, né? Aqui é a estatística do jogo que a galera do Flash Score colocou. Olha aqui. Flamengo, 57% de posse, 43% para a LDU. Finalizações, 11 da LDU, 10 do Flamengo. No alvo, olha a pobreza que foi o jogo. Foram 21 finalizações no alvo, somados os dois times. 21. 3 foram finalizações totais. 21 finalizações totais. 3 foram no alvo. 3 finalizações foram no alvo. Chances claras. LDU 2. Uma, eu acho que é a última bola do jogo. A outra, não me lembro o que o Flash Score está apontando aqui como chance clara. Flamengo 0. O Flamengo não conseguiu construir uma chance clara de gol. Então, assim, que partida pobre do Flamengo. E pobre por quê? Porque o Flamengo não aproveitou, e olha que o Flamengo correu bastante, especialmente na primeira 1 hora, 65, 70 minutos, enquanto o Flamengo ainda estava com gás. E dada essa liberdade, dada essa ruindade do time da LDU, e em muitos momentos a LDU deu passe saindo com bola pela linha de fundo, esticando bola cruzada, a bola saindo pela linha de fundo, ou dando bola longa dos zagueiros, lá especialmente o capitão, o AD, eles dando bola longa que ia direto para a linha de fundo. Assim, a LDU deixou o Flamengo jogar por 60, 70 minutos e o Flamengo não conseguiu criar uma chance clara. E aí é aquela situação de falta de capricho, de você estar na intermediária adversária, de você pensar na medida certa, no passe na medida certa, numa triangulação, de você observar o cruzamento, de você estar equilibrado para chutar. Assim, uma partida muito sem capricho do Flamengo. O Flamengo teve 2 possibilidades de fazer o gol. Uma bola metida do Wesley no primeiro tempo na direita, o Juninho fez ali um corta-luz, a bola chegou no Arrascaeta, só que ela ficou muito perto do pé do Arrascaeta, que ainda caiu na perna esquerda, mas estava muito perto, e aí ele deu aquela batida sem força, o goleiro defendeu no meio do gol. É uma das 2 finalizações no alvo do Flamengo. No segundo tempo tem uma escapada do Luiz Araújo, que entrou mal demais. Cebolinha entrou mal demais também. Cebolinha, 2 bolas que ele deixou escapar pela linha lateral. Então, assim, uma outra escapada do Luiz Araújo. O Pedro puxou a marcação para o lado direito, o Luiz Araújo trouxe para o lado esquerdo, passou, deu ali uma arrancada, finalizou uma batida muito ruim para o alto. Quando ele acerta, beleza. Para ele acertar uma, são várias finalizações ruins. Então, assim, que partida. Se a galera queria motivos para reclamar do Flamengo, tá aí. Esse jogo é um jogo para se reclamar. Esse jogo é um jogo em que nada funcionou, em que, sobretudo, faltou capricho, faltou calma, faltou paciência, faltou cuidado próximo ao gol da LDU. E assim,
mesmo com a LDU, numa partida técnica muito ruim, numa partida tática muito ruim, parecia, no começo do jogo, eu tô vendo a LDU dar campo pro Flamengo, sabe o que eu pensei? Eu falei, cara, a LDU tá fazendo uma armadilha aí. Tá deixando o Flamengo correr, tá deixando o Flamengo acelerar pra faltar perna e ela ganhar na reta final. E não aconteceu isso. Em determinado momento, parecia que a LDU é quem estava sentindo a altitude. Na reta final do primeiro tempo, a LDU tem uma bola que sai pela linha lateral, o jogador da LDU vai cobrar, ele para, calma, jogo 0-0. Calma, espera, segura, aí joga a bola no chão, bota a mão na cadeira, bota a mão na cintura e volta. Eu falei, cara, são eles que estão sentindo a altitude, né? É a própria LDU que está sentindo a altitude. Então, assim, eu até achei que era isso, que era uma espécie de uma armadilha da LDU em deixar o Flamengo correr, se desgastar para faltar energia. E nem isso aconteceu, porque a reta final da LDU, embora tenha mais a bola, se você olhar aqui, no primeiro tempo o Flamengo teve 64% de posse, 64%. No segundo tempo o Flamengo teve 50%. Então, ou seja, no segundo tempo, a LDU teve quase 15 pontos percentuais a mais de posse de bola do que no primeiro. Mas não gerou pressão, não fez aquele abafa. Então, e aí acho que a grande chance da LDU vem na última bola, escanteio cobrado curto. A bola vem cruzada depois da direita ali, um pouco antes do bico da grande área. E aí o zagueiro aparece livre no segundo pau, completamente livre, estava inteiro para cabecear, cabeceou para o alto e esse talvez tenha sido a grande chance de perigo da LDU. Então, assim, uma partida muito, muito, muito ruim, num geral. Mas aí tem a altitude, você não está cotando a altitude. Tá bom, vamos considerar ali que o Flamengo sofreu na reta final por causa da altitude. No restante do jogo, no primeiro tempo, no 15 do segundo, não dá para dizer que foi altitude. Foi uma atuação nada inspirada do meio para frente. Do meio para trás eu gostei, os dois zagueiros jogaram muito. O Léo Pereira foi poupado, mais de 10 jogos seguidos. Jogou o Danilo, que inclusive pela Conmebol foi eleito o Hero of the Match, né, o melhor em campo. Léo Ortiz fez uma grande partida. O Ayrton Lucas, diante da fragilidade defensiva que muitas vezes ele apresenta, acho que fez um jogo ok, do meio para trás, do meio para frente, muitos erros. O Wesley, gostei do Wesley, acho que o Wesley conseguiu equilibrar, voltar para marcar, apesar de ter errado 2 passes ali no primeiro tempo que poderiam ter dado problema. Acho que ele conseguiu aliar bem, marcar e subir, acho que foi um cara muito importante na frente. Mas do meio para frente, assim, especialmente Gerson, partida bem ruim do Gerson. Arrascaeta, partida apagadíssima. O Bruno Henrique voltou a ser aquele ponta mesmo, ponta do 4-2-3-1 aberto pela esquerda, deu uma ou outra arrancada no primeiro tempo, no segundo cansou. O Juninho, mais uma partida abaixo. O Pedro entrou, deu uma movimentação, disputou uma bola aqui e ali, mas não conseguiu gerar muita coisa, até porque nem oferecer chance de gol o Flamengo ofereceu para ele. E os dois que entraram, o Luiz Araújo mal, Cebolinha mal. Cebolinha, partida muito ruim depois que entrou. Então, assim, uma partida completamente sem inspiração e sem capricho. E aí, menos mal pensando na classificação, e olha a situação. Pode ser que o Flamengo chegue agora no retorno e ganhe os 3 jogos. Consiga vencer o Central Córdoba na Argentina, depois ganhe da LDU no Maracanã e do Táchira no Maracanã. Pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, somaria 13 e classificaria tranquilo em primeiro. Mas o primeiro turno do Flamengo na Libertadores, ele é muito preocupante. Uma atuação ruim, com vitória por 1-0 contra o Táchira. Ruim atuação. Um primeiro tempo bom contra o Central Córdoba, 2 erros individuais ali, um erro inacreditável do pênalti do Léo Pereira e o erro ali na marcação da bola parada, o jogador que se movimentou, ninguém acompanhou ele, ninguém conseguiu marcar ele no homem a homem e ele fez o gol de cabeça. Aí no segundo, de fato, o Flamengo foi completamente fora do esperado. Mas o primeiro tempo do Flamengo contra o Central Córdoba tinha sido até bom. E teve 2 chances boas de gol e tudo, não fez e acabou pagando o preço.
E contra a LDU, uma partida sem nenhum capricho praticamente do meio para frente. Acabou que o resultado foi melhor que a atuação. E olha que o resultado foi 0-0. Até aqui um primeiro turno de Libertadores bem aquém, bem abaixo do que a gente poderia considerar razoável para o Flamengo. Vamos ver o que vai fazer no segundo turno. É bem verdade que a Libertadores está cada vez mais se importando mesmo o que acontece no mata-mata, né? Acho que isso tem um pouco dessa questão, mata-mata, todo mundo privilegiando e tudo, mas até aqui o Flamengo decepciona na Libertadores. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, primeiro comentário fixado do vídeo, você clica ali para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça no seu celular, você baixa, começa a usar e não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!